Derivadas de frações. Temos aqui uma função 1, né? Representada por f de x igual a 1 sobre x quadrado mais 3x ao cubo sobre 4 menos 1 sobre 2x mais 5 sextos. Então, primeiramente, para a gente conseguir aplicar aqui a regra da derivada nessa função aqui, a gente vai ajeitar primeiramente essa função, né? Então, vamos ajeitar ela. Então, f de x vai ficar igual, ajeitando essa função. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre x quadrado. Eu quero passar esse x quadrado para cima da fração. Então, eu vou ter que mudar o sinal desse expoente aqui. Então, 1 repete vezes x, 1 sobre x quadrado, passando para cima, essa parte fica x elevado a menos 2. Né? Aqui nós temos somado agora 3x ao cubo sobre 4. Então, aqui eu não vou fazer nada, não preciso ajeitar nada. Então, fica 3 sobre 4 vezes x ao cubo, né? Só separei ali um pouco a multiplicação aqui só para ficar o x ao cubo sozinho. Agora, nesse outro membro, nós temos aqui menos 1 sobre 2x. Então, menos 1 sobre 2, né? Eu quero passar esse x aqui que está sozinho aqui embaixo para cima da fração. Eu tenho que lembrar de uma coisa, eu tenho 1 aqui, né? Se eu não tenho nada, nenhum número aqui, nenhum expoente, quer dizer que eu tenho x elevado a 1. Então, eu quero passar esse x para cima da fração, vai mudar o sinal desse expoente. Então, vai ficar x elevado a menos 1. Né? Mas ainda, né, temos aqui 5 sextos que eu não preciso fazer nada. Pronto. Agora eu tenho esse polinômio aqui, que é igual ao de cima, né? Só ajeitei ele. Agora, para aplicar a derivada dessa função aqui, é só lembrar da regra 1, onde que eu tenho uma função x qualquer, né, elevada a um expoente. Tá aqui a regra 1, ó. Tem uma função qualquer, né, u, elevado a uma constante a qualquer. Derivando essa função u, nós temos o quê? Passa essa constante a para frente da função, repete a função u e tira 1 do expoente. Então fica a menos 1. Vezes ainda a derivada dessa função u, que nesse caso aqui nós temos x, né? Aqui não, só mudou a notação, mas é a mesma coisa. Então vamos fazer essa regra 1. Então temos aqui f de x, agora a gente vai derivar. Então vai ficar f' de x, que eu estou derivando em relação a x, né? Essa é a notação. Uma das notações para derivada, né? f' de x. O 1 aqui é uma constante multiplicando uma função. Não vai interferir na derivada. Então só pego e vou repetir ele. Agora nós temos aqui x elevado a menos 2. Pela regra 1, eu passo esse expoente para frente da função. Então vai ficar menos 2 na frente da função. Repito a função em questão. Então eu vou repetir o x. O que o próximo passo diz para a gente tirar 1 do expoente? Então, menos 2 com menos 1, tirando 1 do expoente, vezes ainda, né, a derivada dessa função x. Então, x', que eu vou derivar em relação a x. Agora, o outro termo aqui nós temos 3 quartos vezes x ao cubo. Então, a constante permanece na frente, não vai interferir em nada. Vezes. Agora, x ao cubo derivando. Passa essa constante, né, o expoente, para frente da função. Repete a função x, tira 1 do expoente. Então, vai ficar 3 menos 1, vezes ainda a derivada de x. Então, x'. O outro termo aqui nós temos menos meio. Repete o menos meio. Vezes x elevado a menos 1. Derivando, passa o expoente para frente, né? Repete a função em questão, tira 1 do expoente. Então, menos 1 com menos 1, vezes ainda a derivada de x. E a constante aqui, 5 sexta, derivada de uma constante, a gente já sabe, né, que é zero. Derivada de constante é sempre zero. Então, o 5 sexta não vai interferir em mais nada. Agora, a gente vai resolver aqui, simplificar, que dá para simplificar. Então, f' de x vai ficar igual. F' de x igual. 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2, né? Vezes x elevado a menos 2 com menos 1 vai ficar x elevado a menos 3, né? Concordam, né? Vezes a derivada de x em relação a x é 1. Então, vou indicar 1 aqui. Tá 1 multiplicando isso aqui, quer dizer que é a mesma coisa. Mais, agora o próximo termo aqui. 3 quartos vezes 3. Vai ficar 9 quartos, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Sobre 4, que não vai interferir em nada. Vezes. Temos aqui ainda x elevado a 3 menos 1. X elevado a 3 menos 1 é a mesma coisa que x, 3 menos 1 vai ficar 2, né? Vezes ainda a derivada de x em relação a x, que é 1. Pronto, acabou. Agora, no próximo termo aqui, nós temos menos meio vezes menos 1, vai ficar mais meio, né? Daí, o que tem aqui? X elevado a menos 1 com menos 1, vai ficar x elevado a menos 2, né? Menos 1 com menos 1 é menos 2. Vezes ainda a derivada de x, que a gente já sabe que é 1.
Agora só ajeitando aqui está resolvido o problema. Ó. Temos agora f' de x igual a menos 2 vezes x a menos 3. Eu quero passar isso aqui para baixo da fração. Muda novamente o sinal do expoente. Temos aqui também o 9 somado com 9 quartos vezes x quadrado, a gente não vai fazer nada. Mais ainda o meio vezes x a menos 2. Quero passar esse x elevado a menos 2 para baixo da fração, vou ter que mudar novamente o sinal do expoente. Então eu vou fazer isso e está resolvido esse problema. Então, f' de x igual menos 2 aqui vai continuar na mesma. Temos aqui x elevado a menos 3 vezes 1 é x a menos 3. Passando para baixo da fração vai ficar x ao cubo, né? Passei para baixo da fração, muda o sinal do expoente. É o mesmo caso anterior ali, que estava x ao quadrado. Passando para cima da fração, muda o sinal do expoente. Vai ficar x elevado a menos 2. Hoje a gente está fazendo o contrário. Passando esse x elevado a menos 3 que está em cima para baixo da fração, também muda o expoente. Então vai ficar x menos 3, passando para baixo, fica x ao cubo. Mais aqui, somado com o 9 quartos, que não vai fazer nada. Somado com 9 quartos, vezes. Temos aqui o x quadrado, que a gente não vai fazer nada, né? X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Tá resolvido. Mas aqui nós temos meio, né? Que não vai fazer nada. Então, somado com meio, que não vai interferir em nada. Vezes. Eu tenho aqui x elevado a menos 2, passando para baixo da fração, né? Então, passando para baixo da fração vai mudar o sinal do expoente. Então, x a menos 2 passando para baixo vai ficar x ao quadrado, né? Vezes 1, acabou. E essa aqui é a resposta desse problema em questão.